Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino pessoas a captarem recursos nos projetos sociais para que elas possam fazer o verdadeiro impacto social. É isso aí. E hoje nós vamos começar a nossa live com um tema, né, nosso programa aqui, o Mais D Social, com um tema que foi uma pergunta que me fizeram nesse processo aí, nesse decorrer aí que a gente teve a Semana da Captação de Recursos. E, claro, muitas pessoas vão me perguntando sobre algumas coisas. E eu trouxe essa pergunta para vocês. E é uma pergunta, assim, que na verdade a gente sempre está falando nessa questão, mas é uma pergunta que a gente tem que realmente sempre colocar em prática aí essa resposta para que a gente possa realmente fazer o que a gente quer fazer dentro do projeto. Então, gente, o tema da nossa live é como iniciar esse processo de captação de recursos. Então, a pergunta, se todo mundo pergunta, é, Débora, como eu faço para captar recursos? Como eu vou iniciar essa questão? E eu quero trazer uma frase para vocês e um pensamento, né, que eu sempre gosto de trazer essas frasezinhas do pensador, e eu trouxe essa frasezinha do pensador que expressa muito o que a gente vai falar hoje. Olha a frase: comece pelo começo. As coisas começam a acontecer quando você descobre qual é o começo. Comece de onde parou e recomece sempre que for preciso. Então é isso mesmo, gente. A gente tem que começar pelo começo. E algumas pessoas vão falar assim, caraca, Débora, mas eu não sei nem captar recurso, como que eu vou começar do começo? Gente, a captação de recursos, na verdade, ela tem que vir muito antes do que a gente pensa sobre captar recursos. A gente tem que pensar na questão do projeto, realmente. O que o projeto faz, por que ele faz, para quem ele faz, como ele faz. Essa é a questão. A gente tem que pensar nisso. Esse é o primeiro ponto do contexto de captar o recurso. A gente sempre pensa em captar recurso logo depois que o projeto está pronto, está acontecendo, e as coisas a gente fala, vamos captar recurso. Porque as coisas estão acontecendo, a gente precisa ter recurso para a gente manter o projeto. Então, a gente tem que começar do começo, gente. Antes de qualquer coisa que a gente vá fazer dentro da instituição, ou, na verdade, se a gente for criar um projeto, iniciar aí esse processo, a gente tem que pensar nessa reformulação sobre captação de recursos. É importante a gente pensar isso, porque a gente sempre fala, eu me planejo, na verdade não planejo não, vou fazendo, né, e depois se der certo deu, se não der a gente volta e a gente resolve para ver, vamos mudar de posição, esse tipo de coisa. Só que a questão é, como que a gente vai mudar a nossa orientação, né, mudar a nossa rota aí, se a gente, na verdade, nem se planejou porque que a gente vai fazer. Então, a gente tem que começar do começo. Aquele momento que a gente está planejando em ter um projeto, ou se a gente já começou a ter o projeto, volta para o passo inicial. Vamos começar ali do começo de tudo e pensar o porquê de criar o projeto e por que agora eu quero recurso para manter esse projeto. Então, esse é o primeiro ponto. E, claro, a gente também tem que pensar na questão do que é a captação de recursos. Porque é muito simples a gente pensar que captação de recursos é só a gente ter dinheiro. E não é, gente. Captação de recursos não é só ir lá e captar dinheiro. Captação de recursos vem muito além disso. Como eu disse, é tudo do começo. O captação de recursos, gente, a ação de captar recursos, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser pesquisada. E isso tem que ser uma coisa que o projeto tem que entender. Porque a gente tem dezenas de fontes de recursos. Mas não adianta eu ir captar um recurso se eu não sei como eu vou captar. Eu não sei como eu vou falar com essa pessoa. Eu não sei o que precisa para captar esse recurso. Então, a questão é, tem. Só que como eu vou chegar nesse recurso? Eu sempre falo para as pessoas e vou sempre repetir isso para vocês. O que não falta são recursos. A diferença é que a gente não consegue pegar porque a gente não está apto a isso. Hoje eu escuto muito as pessoas falarem, Débora, não tem recurso. E eu disse para vocês e vou repetir, tem recursos. Tem. Apenas pega esse recurso quem está mais apto a isso. É como se fosse um concurso público. Se eu estou ali, tá ali, o governo vai lá, eu estou dando exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é só o governo que é uma fonte, não. Eu digo para vocês sempre aqui que governo, para mim, é a última opção de captar recursos. Porque eu tenho sim, dezenas de outras fontes. Por que eu vou pensar nele? Que ele, dá um pouquinho só pra gente. Mas as pessoas focam muito nele. E ele é a minha última opção de captar recurso aqui. Mas a questão é, se a gente vai fazer um concurso público, porque a maioria das pessoas pensam ser concursadas. E aí a gente olha, gente, vamos fazer um concurso para, sei lá, administrativo lá da Receita Federal, vamos pensar assim. Aí tu vai lá e vê, tem lá 10 vagas para todo o Brasil. Olha só, todo o Brasil, 10 vagas.
Aí o pessoal fala, caraca, 10 vagas, pô, tô estudando, que não sei o que lá. Aí quando você vai olhar, se inscreveram, sei lá, 150 mil pessoas para esse edital. Para 10 vagas apenas. Realmente, existem 10 vagas. Vai ser, sim, como se fala, cobertas. Vai ter 10 pessoas ali que vão exercer a função administrativa lá na Receita Federal. Mas 100 mil pessoas se inscreveram. E somente as 10 que estão mais aptas a isso vão passar. É a mesma coisa do recurso. Se eu pensar em captar recursos sem saber como eu vou captar, sem saber o porquê eu vou captar, eu não vou captar, gente. Por isso que eu sempre falo, começa do começo. Começa pensando no por que você criou um projeto social. A gente esquece muito isso. A gente vai captar recursos de empresas e editais só assim, a Débora falou que tem lá recurso, eu vou captar. A Débora falou, até parece que a pessoa que fala mesmo. Mas a questão é, o recurso está lá. Você tem que saber se você consegue captar ele. Eu falei uma coisa aqui para as pessoas, que quem segue aí, que está escutando sempre a gente no Telegram, eu passei por uma atividade e a menina me falou, poxa, Débora, eu não passei, que não sei o que lá, já estava assim, na porta, no gol, e eu não conseguia o recurso. Por quê? Aí eu perguntei, mas por que você não conseguiu? Eles falaram que estava ruim, a gente não tinha visibilidade. Aí eu parei e falei, é mesmo? Porque a gente ia ter um patrocinador, o patrocinador falou que como que ia botar nas redes, e aí ela começou a falar, eu falei, engraçado, né? Eu tô 1 ano falando isso pra você, que você precisa ter visibilidade, que você precisa ter um site, que você precisa ter redes sociais que digam o que você faz. Mas aí eu não tenho tempo para isso. Eu falei, tá aí o seu tempo. Você acabou de perder um recurso que seria muito bem-vindo para a instituição, onde você faria muitas coisas para suas crianças, mas você simplesmente pensou em quê? Eu vou captar o recurso, mas eu não sei, na verdade, o que espera esse patrocinador. Normalmente, o patrocinador espera uma visibilidade, porque ele quer algo que não é que a palavra não é compense ele, mas a questão é uma troca mútua. Você vai me dar um recurso e eu vou te dar um pouco de visibilidade também, a qual você vai produzir também recursos dentro da sua instituição, dentro da sua empresa. É isso que é a questão. Ele vai me dar um recurso? Vai, mas ele vai ter visibilidade, as pessoas vão achar ele mais legal, as pessoas vão começar a comprar produtos, a mídia pode olhar para ele, os seus próprios funcionários podem trabalhar com mais fervor, porque ele faz essa questão de uma ação social, de um trabalho social. Então, olha quantas coisas envolvem a captação de recursos. E a gente tem que pensar nisso. Não é só pensar em ter o recurso, é pensar primeiro o que eu faço para que eu tenha este recurso. E aí, uma questão que as pessoas às vezes me perguntam é, Débora, mas aí como que eu vou fazer isso? E aí, como eu disse, isso é uma pergunta que me fizeram. Como eu começo essa questão de captar recursos? E a gente começa do começo. O porquê se cria um projeto social? Essa é a frase mora aqui, a frase principal quando a gente pensa em captar recursos. Porque eu tenho que mostrar para vocês que a captação de recursos, gente, resultados do projeto andam junto. Não dá para eu querer captar um recurso sem eu saber o que o projeto faz. Porque as pessoas precisam saber o que o projeto faz para que elas dê recurso. Se eu não sei, como que eu vou falar para a pessoa que eu preciso de recurso? E muitas das vezes eu vejo muito isso. Eu converso com muitos de vocês. Muitas pessoas conversam comigo e falam, Débora, vê a minha rede social, Débora, me explica sobre isso aqui. Eu explico, falo. Se eu dou um tempo aqui, um tempinho aqui, eu falo com os alunos aqui que eu tenho, falo com o pessoal que eu mentoro e falo com vocês. E essas perguntas surgem e eu falo, o que o projeto faz? O projeto trabalha com crianças. Tá? E cadê isso presente nas redes sociais? Porque as redes sociais, gente, ela impulsiona o que a gente faz. As pessoas do projeto têm que entender a importância do projeto, o porquê da existência do projeto. Mas se eu ainda não sei, a galera que está ali dentro do projeto, gestores, voluntários, não sabe o porquê da existência do projeto, os próprios beneficiários não sabem o porquê que eles estão fazendo ali.
e as pessoas em torno do projeto também não sabem o que o projeto está fazendo ali, cara, por que se criou um projeto? É sério. Um projeto, gente, ele envolve a questão do social, da sociedade. Eu tenho que criar um projeto, porque ele fala projeto social, o que significa uma ONG, o que significa uma OSC, sabe? O que significa o projeto social? O projeto social, gente, é a questão de um projeto que é criado junto, né, com ali, junto as pessoas, né, que acreditam naquilo, em torno de um prol social ou comunitário. E aquela questão é, qual o problema que eu quero resolver? Qual o problema que eu quero amenizar? Tem a ver com o meu projeto. Eu não posso simplesmente pensar, vou criar um projeto porque eu quero que as crianças parem de ficar ociosas. E tem crianças que ficam aí paradas o tempo todo, brincando, vendo. Tá ali, eu fico brincando com meu sobrinho tá ocioso, tadinho. Ele fica o dia todo mexendo no celular. O dia inteiro. Ué, gente, não é porque ele tá mexendo no celular que ele, sei lá, ele não tá ocioso, ele tá mexendo no celular, gente. Mas aquilo me incomoda. Tudo bem, mas te incomoda de que ponto? Se eu tirar ele do celular, o que vai melhorar na vida dele? Ou o que o celular pode proporcionar de ruim para a vida dele? A gente tem que pensar nisso. Se ele só tá parado vendo o celular e não tá fazendo nada para ninguém, tudo bem, deixa ele lá. Mas a gente fala, qual o problema social que incomoda? E a gente pensa, é saúde, é educação, é assistência, são os direitos, é a moradia. Esse é a questão de criar um projeto social. Se eu não estou criando simplesmente porque eu não quero ver meu sobrinho ali parado, sem fazer nada, e eu posso pensar, não, eu estou criando um projeto porque meu sobrinho está parado, tá? E os outros amiguinhos também estão fazendo nada. Eles estão ficando sedentários, estão ficando gordinhos. Daqui, a gente está vendo que esse negócio de rede social não está bom, porque eles ficam vendo. Aí, agora entendi o contexto da coisa. Você criou um projeto para as crianças se exercitarem, para que elas interajam com outras crianças, porque elas só ficam grudadas no celular. Isso tem a ver com o seu psicológico, isso tem a ver com o seu físico. Agora entendi. A gente viu aí a questão que vários índices que foram apresentados de que crianças que têm atitudes assim, meio questão de fazer as coisas meio erradas, né, que vamos botar assim, que eu não posso falar com as palavras, tá, gente? Assim, essa questão de crianças que tendem a ter algum tipo de distúrbio relacionado à sua forma física, alguma coisa assim, que acontece em muitos casos aí, assim, nos Estados Unidos, que as crianças ficam depressivas e tentam correr, esse tipo de coisa. Então, esses pontos, assim, a gente pode pensar, isso é preocupante. Então, a gente vai fazer um trabalho social que envolva essa questão de interação, de envolvimento, de esporte. Eu estou trabalhando com uma questão que tem a ver com a saúde psicológica dessas crianças. Agora, simplesmente falar que não está acontecendo nada com ele, que está parado lá, gente, eu não posso falar nada. Isso a gente tem que pensar. E quando eu falo isso para vocês, gente, isso envolve o projeto social, envolve o que eu quero fazer, que é o meu objetivo, envolve a minha captação de recursos. Porque eu simplesmente chegar para uma pessoa e falar, não, eu não queria que as crianças ficassem ali sem fazer nada para ninguém, a pessoa falar, e daí? Agora, se eu falar que eu criei um projeto para diminuir a criminalidade, para que as pessoas tivessem noção dos seus direitos, porque elas estão vivendo na miséria, dizer que as pessoas estão aprendendo e têm uma dificuldade muito grande no aprendizado e estão chegando, não estão conseguindo se formar, não estão conseguindo saber ler e escrever, isso é uma coisa, gente. E isso tem a ver com a nossa captação de recursos. Se o projeto não está direcionado para em prol social, gente, que é aquela questão do social não é só da questão de pobreza, não é só isso, gente. A gente tem que entender que não é só isso. A gente não está falando só de pobreza. A gente está falando de psicológico, a gente está falando de saúde, onde a gente tem aí projetos que são criados, desenvolve outros projetos. Eu estou tentando desenvolver outros projetos. E a gente vai trazer aqui um ponto para vocês entenderem essa questão. Então, tudo que eu vou fazer dentro do meu projeto, eu tenho que sempre voltar no porquê eu faço ele. As pessoas têm que entender o importante desse projeto. Se elas não entenderem o significado para que aquele público, os beneficiários, e para ele em si, doador, não faz diferença. E isso tem a ver com a captação de recursos.
Se eu não desenvolvo as pessoas que estão dentro do meu projeto, e esse desenvolvimento não vai afetar a sociedade, para que eu vou colaborar com um projeto desse? Sempre quando a gente vai pensar em captar recursos, a gente tem que pensar no que você está mudando. Essa é a questão. A gente, na verdade, não muda ninguém, a gente muda a gente mesmo. Mas a questão é, a gente pode colaborar com as pessoas, abrir a mente dessas pessoas, abrir a visão dessas pessoas para com que elas mesmas mudem a sua concepção. Mas mudar, a gente não muda ninguém. E isso é o que a gente está fazendo aqui. No momento que a gente cria um projeto, a gente tem que entender isso. A gente desenvolve pessoas. A gente não pode deixar as pessoas sempre no mesmo lugar. Porque se a gente deixa a pessoa no mesmo lugar, não tem por que eu contribuir. Entendeu o sentido da coisa? Gente, deixa eu dar boa noite aqui para vocês. Boa noite, Miriam. Boa noite, Eliane, aqui. Pessoal do YouTube. Oi. Aqui no Instagram tenho a Ana. O Ascomate. Ih, gente. Ascomate, acho que é isso. Milena. Olive, Jefferson. Gente, boa noite. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, claro que toda vez que a gente pensa no porquê da criação do projeto, e eu falo sempre que a gente fala aqui sobre projetos sociais, porque eu não posso falar só sobre, vou falar sobre associações, porque nem todos os projetos estão legalizados ainda. Então, eu falo de projetos sociais, tá, gente? Então, aqueles que estão legalizados e os que não estão legalizados. Então, para aqueles que não estão legalizados e também para esses que estão legalizados, a gente tem que voltar o porquê de ter criado o projeto. Qual o problema que eu estou tentando resolver na sociedade. E aí, como eu disse para vocês da questão aqui da pessoa que estava falando comigo. Débora, eu não passei nesse patrocínio porque eu não tinha visibilidade. E aí, eu quero deixar um ponto para vocês que muitas pessoas falam, eu não passei no edital porque eu não sei porque eu não passei no edital. E eu, como eu falo, voltam. Às vezes, quando acontece os editais, eles falam as pessoas que ganharam, eles falam as pessoas que vão receber esse patrocínio. E é muito importante que a gente vá olhar quem eles patrocinaram. É importante a gente entender quem eles patrocinaram. Porque, gente, eles não vão falar assim, olha, eu patrocinei o projeto X que fez... Ele não vai falar isso. Ele vai falar a instituição X, a instituição Y, a instituição W. Ele vai falar o nome da instituição. Ele não vai falar qual foi o projeto que ele patrocinou em si. O que a instituição vai fazer. Mas ele vai falar qual o nome da instituição. E a gente tem que dar uma olhada quem foi essa instituição. Primeiro, não é para a gente ficar, não acredito, nojenta, por que ela passou e eu não? Não é para isso. A gente não tem que se comparar com essa instituição. A gente tem que entender o motivo do porquê que ela passou e eu não. E o entender não é aquela coisa, porque ela passou e eu não. É a gente primeiro dar uma olhada. Por quê? Porque esses anos, eu estou aqui praticamente há 10 anos, quase 10 anos nessa questão do terceiro setor. E 2 anos, praticamente, eu estou com outros projetos aí, vendo, entendendo, e por isso a criação no nosso método aí. Mas a questão é, o que grandes projetos fazem e que pequenos projetos não fazem? Isso a gente tem que ver. Por isso que eu sempre falo para vocês, olha as grandes instituições, tenha elas como referência nas suas instituições. O que elas estão fazendo que vocês não estão fazendo. Eu lembro que quando entrou o marco regulatório, já fiz 3 ou 4 cursos no marco regulatório, e até hoje as pessoas ainda estão fazendo cursos do marco regulatório, entender como vai ficar essa implementação nos seus estados, nos seus municípios e assim por diante, porque acham que o marco regulatório é uma coisa que está ali afastando um pouco essa possibilidade desse termo de colaboração, termo de fomento. Não é isso. Eu acho que, na minha visão, foi uma coisa muito boa, porque a gente fica todo mundo enquadrado. Ou você está enquadrado a isso, ou você não está enquadrado. Então, isso é uma coisa interessante, porque eu já sei o que eu preciso ter para que eu concorra. Antigamente a gente não tinha essa noção. Antigamente era aquela coisa, vou escolher quem. Agora não. Agora tem lá, você tem que ter esses critérios aqui para que você seja selecionado. Além de o teu plano de trabalho ser bem feito, ter uma equipe técnica, ainda tem esses pontos aí que alguns projetos acabam não tendo. Claro que eu entendo que é a questão de não estar ainda bem organizado, de não ter recursos para isso. Isso eu entendo perfeitamente. Mas a gente tem que pensar o que está faltando nessa questão.
porque eu já estou enquadrada. O que está faltando para que eu tenha o recurso oficialmente? E aí, muitas das vezes, não tenho um enquadramento total. Está faltando pontos que eu não estou vendo. E essa é a questão. Se eu vou captar, eu tenho que perguntar o porquê. E segundo ponto, gente, se eu vou captar, eu tenho que pensar na primeira questão. O que está escrito no meu estatuto? Porque, normalmente, quando as instituições que estão aí estão legalizadas e tem essa questão da parceria com o poder público, tem editais, tem patrocinadores, vão falar com empresas, muitas empresas pedem o nosso estatuto. Muitos lugares pedem o nosso estatuto para a gente ter essa parceria aí, para a gente ter esse patrocínio. E a questão é, o que está escrito no seu estatuto? Quando eu pergunto isso para algumas pessoas, as pessoas falam, cara, não sei, eu só sei que eu quero captar. E aí isso é importante. No nosso estatuto, ele fala o porquê a gente veio. Ele fala o que a gente vai fazer. Praticamente não é como a gente vai fazer de certo modo, mas ele diz assim, quais são os objetivos e como eu vou alcançar esse objetivo. Ele está escrito ali no seu estatuto. Vocês podem olhar. E é muito importante que a gente olhe o nosso estatuto para que aquilo que a gente está fazendo tenha um porquê. Porque se eu estou fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o meu estatuto, eu não vou ganhar recurso. Isso é importante. Entendeu? E aí eu trouxe um ponto aqui para vocês. Olá, Ana Liz. Ah, que legal, Ana. A Ana disse aqui pra gente, está sendo super proveitoso esse assunto, show de bola. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de estatuto. Não são exemplos de estatuto, são pontos fundamentais do estatuto que vocês têm que dar uma olhada no estatuto de vocês. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, porque algumas pessoas falam, Débora, você não fala de animais, então eu trouxe animais. Eu trouxe uma organização que colabora na organização de outras organizações, para vocês entenderem, para que a gente possa entender, na verdade, como que é, o que está escrito ali nesses estatutos, e quando a gente olha essas instituições, realmente está certinho, está fechando o que elas fazem com o que está escrito, ok? E isso é muito importante que vocês façam a mesma coisa, porque a gente esquece que fala assim, mas o meu estatuto está dizendo centenas de coisas, Débora, eu não faço nem um quinto. Tudo bem, gente, porque a gente hoje não tem recurso, mas pelo menos eu tenho que fazer alguma coisa que está escrito ali. Eu não posso estar ali fazendo uma coisa, eu trabalho com crianças e adolescentes, agora eu vou trabalhar com as mães, porque a gente está vendo uma demanda. Está escrito isso no teu estatuto? Tu quer fazer um projeto para mães, porque você viu que o edital está aberto, que possibilita colaborar na geração de renda do seu projeto, mas você não tem nada a ver com as mães dessas crianças. O teu projeto, o teu público-alvo, realmente, os seus beneficiários principais são crianças e adolescentes. Mesmo que essas mães passem na instituição para, uma vez no mês, fazer uma reunião, receber as cestas básicas, tudo bem. Mas você está fazendo o quê? Trabalhando com as crianças. Essas mães estão ali para a gente entender também o desenvolvimento dessa criança dentro da instituição, porque essa criança não responde por ela. Por isso que essa mãe vai no projeto. Mas não quer dizer que o projeto trabalha com essa mãe. Isso é importante. E eu já vi muitos projetos contarem com essa questão, fazerem projetos, mandarem para editais e fala depois de não passei. Não sei por quê. Aí eu olho para o estatuto e falo, cara, tu não passou porque tu não tem nada a ver com isso aqui. Então, a gente tem que olhar o nosso estatuto para a gente dar uma olhada. Aqueles que estão legalizados têm que olhar. Porque se você não olhar o seu estatuto e simplesmente sair fazendo o que você acha que tem que ser feito, você também não consegue captar recursos. E, claro, das fontes, determinadas fontes, ok? Então, vamos ver aqui. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, tá, gente? Eu não vou falar o nome da instituição, que eu também não sei se eu posso falar, né? Porque aí depois vai que... Então, vou botar aqui, artigo 3, tá? A instituição X tem como objetivo a promoção do investimento social privado, através da qualificação técnica, da atuação em rede, do fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de origem empresarial e de outras instituições privadas que realizam de forma voluntária e sistemática, voltada para a interação do público, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. O que ela acabou de falar? Ela está dizendo que a instituição, ela presta um serviço, é como se fosse o beneficiário dessa instituição são outras instituições. E ela está focando aqui, fortalecimento político, atuação em rede. Ela já disse ali,
Qual é o foco dela? Ela não falou na questão que a gente fala assim, nosso trabalho de assistência, nosso trabalho de educação. É como se fosse aquilo ali. Ela está falando ali, ó, eu sou uma instituição privada que trabalha com outras fundações e instituições. E a gente envolve a questão do fortalecimento político, institucional, apoio estratégico, entre outros pontos. Ok? Então, eu já sei quem é o público dela. E eu já sei o que ela está fazendo. Ela trabalha com a atuação de rede, na parte da política e estratégia. Ok? E aí ela fala assim, como que eu vou alcançar isso? Como que eu vou alcançar, ter esse fortalecimento político, essa questão de rede? E aí vem, para alcançar o objetivo, isso, gente, fica normalmente no seu estatuto, não com essas palavras. A instituição X poderá, dentre outras iniciativas, o que eu vou fazer? Atuar de forma articulada com o Estado, associados e outros atores. Fomentar e ampliar as esferas públicas não estatais, especialmente por meio de instituições de origem empresarial sem fins lucrativos que sejam comprometidas e dispostas a investir em recursos privados para fins públicos. Organizar-se como centro de referência especializado nas áreas relacionadas ao seu campo de atuação e sistematizar, disponibilizar e disseminar ao público em geral informações relativas. O que ele falou? Rede. Eu estou falando sobre rede, eu vou falar sobre políticas públicas, eu vou falar sobre captação de recursos. É isso que ela está falando ali. Tudo que tem a ver com as instituições, as fundações e as instituições, as associações. Ela está falando que ela pode fazer isso. Ela faz isso tudo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Pelo menos ela pode ter outros tópicos, tá, gente? Só vou ler esses 3. Ela tem ali praticamente 10 tópicos. Se a gente olhar no site, se a gente parar para perceber, se a gente começar a olhar ali, ela faz algumas coisas sim. Ela não está fazendo tudo. Porque, às vezes, ela não tem estrutura para fazer todos os 10 tópicos. Mas ela está fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. Isso a gente tem que entender. Que se dentro do nosso projeto a gente está falando, a gente trabalha com assistência e desenvolvimento dos direitos da criança e do adolescente, como que eu vou alcançar os meus objetivos? Como que eu vou alcançar essa questão da assistência e do direito da criança e do adolescente? E aí é o como eu vou fazer isso. E aí a gente esquece essa questão do como e fala, vamos fazendo. O que der, deu. Só que a gente tem que entender, gente, não é o que der, deu. Porque aquilo que a gente está fazendo, como que a gente vai alcançar essa questão do desenvolvimento do direito da criança e do adolescente e em relação à assistência, a gente também tem que entender sobre as leis. O que significa o direito da criança e do adolescente? O que significa a questão da assistência social dessa criança e desse adolescente? A gente, às vezes, acha muito bonito, e eu gosto de falar para as pessoas, por isso que a gente não se copia estatuto. O estatuto tem que falar de você, instituição. Porque se a gente copiar um pedacinho de um pedacinho de outro, um pedacinho do outro, a gente pode prejudicar o que a gente faz, o nosso objetivo, que é o nosso objetivo fim, que é o que a gente faz, o que a gente quer alcançar, e nosso objetivo meio, a nossa captação de recursos. Porque o que está escrito ali, gente, tem que ser feito. Às vezes, não todos, tudo, o objetivo, não todos, que a gente às vezes não consegue, por falta de recurso, por falta de estrutura, por falta de equipe técnica, mas alguma coisa a gente tem que fazer. Isso tem que estar muito fechadinho para quando a gente vai captar. Porque ninguém vai te dar alguma coisa sem saber o porquê que para que você vai utilizar esse recurso. Então, vamos voltar à frase. Ninguém vai te dar recurso sem saber o que você vai fazer com aquele recurso que você recebeu. É importante. Deixa eu ver aqui o que a Eliane falou com a gente aqui, gente. Espera aí. Hoje foi uma fala sua em um assunto de voluntários, em uma moça, ela foi voluntária. Ela teve que trabalhar dias todo e colocar várias funções. Colocava ela para assinar Nossa, eu não sou especialista em voluntários, mas a Débora informou que não pode estar essa situação. Legal. Não pode mesmo, não. Voluntário, gente, é voluntário. Tem que trabalhar algumas horinhas no projeto. Ele não tem que fazer muitas coisas, gente. Algumas horinhas, e ele não pode sair assinando tudo, porque é uma responsabilidade que a instituição tem. Se é um presidente da instituição, é uma coisa. Se é um contratado ali, que não, na verdade já não vai ser mais um voluntário da instituição, ele vai assinar por outras coisas. Mas a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do voluntário. O voluntário não é um funcionário. O voluntário é uma pessoa que está dando tempo
e habilidade para a instituição, para o desenvolvimento da instituição. Então, a gente tem que respeitar essa pessoa, ok? Show, Eliane! É isso aí mesmo. Então, assim, esse foi um exemplo que eu falei. E o que a gente acabou de falar aqui? É uma instituição que presta serviço para outras instituições. Segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, olha só. A associação, outro exemplo, artigo 2. A associação X se propõe a promover obras de assistência e promoção social, educativa e culturais, sem distinção de sexo, raça, cor, credo, política ou religioso. Então, mais uma vez, ela já acabou de dizer aqui que ela presta para pessoas. Ela presta assistência, promoção social, educativa e culturais, ok? Como que ela vai alcançar isso? Ela botou aqui, as finalidades e objetivos da Associação X inclui a organização, fomento, sustentação e direção de estabelecimento destinado à promoção social, cultura da população. Então, ela está dizendo o quê? Ela vai dar cultura para a população. Não necessariamente que ela vai dar, ela pode fazer uma atividade cultural junto com seus beneficiários e está lhe levando para a comunidade. Ela não está deixando de falar sobre a questão da cultura para a população. Segundo ponto, resistência para estudante universitário. Desculpa, residência. Residência. Então, quer dizer que, não sei se ela tem ou não, mas ela pode ter dormitórios dentro do projeto. Ok? Se não, ela pode ter não dormitório, mas a questão de pessoas, um cadastro de pessoas que está ali disposta a receber universitários em suas casas para dormir. Pode ser uma outra forma aí. Outro exemplo, centro de formação e capacitação profissional para funcionários, trabalhadores, tanto da área da indústria como outros empregos. Então, ela está falando ali que ela faz um curso de capacitação. Então, ela tem, ou pode ter alguns cursos de capacitação dentro do projeto. Outro ponto ali que ela colocou, creche, infantis, centro de educação para infância, juventude, adultos de todos os graus, pertencente a todas as camadas sociais. Possivelmente, ela pode ter uma escola. Então, assim, que ela disse o quê? Ela tem creche, ela tem a parte infantil, centro educacional infantil, então ela pode ter uma escola ali, vamos dizer assim, atribui a parte educacional para essas pessoas, pode ter um EJA, então ele está dizendo ali. E centro de formação de voluntários. Então, ela pode estar ali um campo também de trabalhar com a questão do voluntariado. Outro ponto. Ela faz isso tudo? Não sei. Mas ela está dizendo aqui que ela pode fazer. E isso está envolvendo o quê? Promoção social, educativa e cultural. Os 3 pontos. E ela disse ali, não importa que tipo de pessoa. Ela vai estar oferecendo, possivelmente, esses 6 tópicos aqui que a gente falou para vocês. Ela pode oferecer os 6? Pode. Ela pode oferecer 2? Pode. Ela pode oferecer 1? Pode. Ela está abrindo o leque de opções do que ela pode fazer, mais referente ao seu objetivo fim. Assistência, promoção social, educacional e cultural. Ok? Então, toda vez que a gente pensar no nosso projeto, a gente tem que pensar nisso. O que você está fazendo? Oficialmente, o que você está fazendo aí? Eu estou querendo fazer a parte da cultura. Eu quero exercer essa questão de dar cultura para as pessoas, de dar educação para essas pessoas. E como eu vou fazer isso? Aí eu penso, eu faço oficina de teatro, eu vou fazer oficina de leitura escrita, eu vou fazer oficina de balé. Mas eu estou dizendo a questão de cultura, trabalho cultural. Eu estou falando que a questão de que o problema educacional está ruim, as pessoas não interagem, as pessoas não entendem a importância da cultura, então são poucas pessoas que conhecem a realidade da cultura. A questão da assistência, a minha assistência social está mostrando para essas pessoas quais são os seus direitos em relação à questão das políticas públicas. Eu tenho que pensar nisso. Se eu estou falando sobre captar recursos, eu tenho que estar muito bem organizado. Saber se meu projeto está atingindo os objetivos. E se realmente esses objetivos estão fazendo com que as pessoas mudem da situação que elas viviam ou estão vivendo nos dias de hoje. É importante. Se eu digo para vocês que eu trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica, eu tenho que, não importa qual é seu nível de escolaridade, qual é o seu poder aquisitivo, qual a questão da sua questão de classe social, mas eu estou dizendo que eu trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica. Não importa seu grau de escolaridade, seu nível econômico, não importa. Eu estou dizendo que eu trabalho com esse tipo de mulheres. E o que eu faço com essas mulheres? Eu dou assistência, eu dou informação não só para ela, mas para o público em geral, eu informo.
eu conscientizo, isso está dizendo, eu estou dizendo o que eu posso fazer. Entendeu o sentido da coisa? E isso vai ampliar, gente, as minhas possibilidades. E claro, tudo que a gente está falando aqui, gente, precisa de um passo a passo. Como eu disse, eu preciso saber o que o meu projeto faz, eu preciso realmente dizer para as pessoas o que o projeto faz, eu preciso estar consciente o quanto ele está atingindo. Eu não preciso ter 100 pessoas. Eu posso ter 10, posso ter 20. Mas essas 20 pessoas, elas entenderam a sua posição? Entenderam que elas podem mudar? Entenderam que elas não precisam ficar naquela situação? Eu consigo ter resultados daqui a um ano da mudança da vida dessas pessoas? E isso tem a ver com o projeto. Se eu simplesmente dizer, eu atendi 100 pessoas, e dessas 100 pessoas elas continuam do jeito que elas entraram, o que o projeto mudou? O que o projeto acrescentou na vida dessas pessoas? Cesta básica? Leite? Como eu digo, a cesta básica, o leite, um casaco, isso não vai mudar a vida das pessoas. Ela vai aquecer o estômago, ela vai aquecer o corpo. Mas a situação por trás disso tudo vai continuar. E não é isso que um projeto social faz. Um projeto social tem que realmente, não é resolver, mas pelo menos amenizar essa situação. É a pessoa entender que ela não precisa estar aonde ela está. Que ela é capaz de mudar. É isso a questão que um projeto social faz. Se a gente simplesmente não entender isso, gente, as pessoas que estão envolvidas em dar recursos pra gente, elas também vão falar, cara, não tá mudando nada. Quando a gente levanta a nossa bandeira e fala, mulheres não têm que sofrer violência, a gente tem que falar não somente as mulheres, mas também as crianças, os idosos, os homens, as pessoas de sexos diferentes, as pessoas, entendeu? De credos diferentes, de culturas diferentes, todos somos pessoas. Precisamos respeitar a nossa diversidade. Ninguém precisa sofrer violência. Entendeu o sentido da coisa? Por isso que a gente tem que pensar muito bem, gente. Quando a gente vai captar recursos, a gente tem que mostrar para as pessoas o que o projeto realmente está fazendo. Esse período que a gente passou e ainda praticamente está passando, e eu ainda acredito que iremos passar novamente, a gente tem que entender que esse ano foi um ano peculiar. E onde a gente viu que realmente as pessoas, e eu falei para vocês aqui o tempo todo, a gente teve a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que ficaram com a questão das estatísticas, né? Vendo lá as doações que aconteceram nesse período. E se vocês pararem para perceber, foram bilhões. E claro, gente, claro, que muitas dessas doações foram realmente totalmente assistencialistas. Cestas básicas, doações de alimentos, doações de frutas, doações de ovos de Páscoa, doações de ovos. Foram. E teve muito recurso. Porque era um momento que as pessoas precisavam disso. Mas normalmente as pessoas doam para mudanças. É bom receber uma cesta básica? É ótimo. É bom receber leite? É ótimo. Mas a gente não pode falar que a gente faz isso e não tira a pessoa da sua realidade. Enquanto a gente não mostrar para as pessoas que a gente, além de dar essas cestas básicas, a gente faz atividade X, Y, Z, para que essa pessoa saia dessa realidade, a gente não vai conseguir captar recurso. E se a gente não souber também escrever o que a gente faz, a gente também não vai captar recursos. Então, entenda o porquê o projeto faz isso. Qual o problema realmente social que ele está resolvendo. Mostre para as pessoas o quanto você está impactando as pessoas que estão dentro do projeto e que estão fora do projeto. A gente não pode esquecer, gente, que tudo é impactado. Se o seu projeto hoje trabalha com mulheres, que hoje está fazendo um projeto de geração de renda, o seu projeto vai impactar a economia. Se essas mulheres estão sabendo seus direitos, seus deveres, isso vai impactar na política. Então, gente, é isso que a gente tem que entender. Tudo é um grande ciclo. Tudo é uma grande bola, vamos dizer assim. Tudo está conectado. E se a gente não achar que não é,
a gente vai continuar do jeito que está. Então, para pensar, tudo envolve todo mundo. As pessoas só acreditam naquilo que vai fazer bem para o outro e o bem para ela. Para e pensa. Por isso que a gente fala que a ajuda é mútua. É um ajudando o outro, é todos juntos se ajudando. E o projeto social faz isso. Então, toda vez que vocês pensarem em como que eu vou captar recursos, vocês pensam primeiro o porquê da criação do projeto. O que vocês estão mudando. Como vocês estão mudando. O quanto vocês mudaram. E, claro, qual é o seu diferencial? Porque, como vocês sabem, existem milhares de projetos sociais. Existe uma grande competição, que apenas os melhores vão ganhar determinados recursos. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas que podem contribuir para o seu projeto. Não importa se ele é grande ou pequeno. Apenas mostre valor para essas pessoas. Isso é importantíssimo. Entenderam o sentido da coisa aqui? Perguntas. É importante que vocês me perguntem, gente. Então, gente, essa é a questão. Toda vez que vocês pensarem em captar recurso, pense nisso. Pense o porquê, o quando, o onde, o para quê. Que vocês vão começar a entender. Comece da base, comece do começo. E aí, se não deu certo, pelo menos vocês planejaram e vamos começar de novo. Mas o certo é certo, gente. É difícil não dar certo se a gente sabe para onde a gente quer ir. E se às vezes não está sendo do jeitinho que a gente quer, pelo menos a gente sabe se organizar e ir para outra linha. Mas a gente não pode pensar em mudar alguma coisa sem a gente saber o que a gente quer mudar. Show? Perguntas? Perguntas, gente. Nada, sério? Caramba. Que isso? Então tá. Gente, deixa eu deixar um aviso aqui para vocês. Amanhã a gente vai fazer a nossa live, que seria na quinta. Porque como vocês sabem, né, a pessoa faz muito curso, né? E eu vou fazer um curso aí de capacitação. E esse curso é ao vivo, online, mas eu tenho que participar do curso realmente. Então tem que estar lá direitinho, anotando, organizando, tudo certinho. E esse evento vai acontecer quarta, quinta e sexta. Então eu não vou poder fazer a nossa live na quinta. Então a gente botou a live para amanhã, terça-feira. E como a gente estava falando aqui sobre essa questão de estatuto, essa questão realmente da captação, amanhã a gente vai voltar aqui e a gente vai falar um pouquinho dessa questão, mas não do nosso estatuto nessa relação de atividade fim, mas atividade meio. E o que é essa atividade meio, Débora? As fontes de captação que a gente pode ter dentro do nosso estatuto. E como eu gosto de dizer para vocês, a gente tem que ampliar mesmo, muito, porque às vezes a gente acha que não, mas o que está escrito no nosso estatuto são as formas como a gente vai captar. Então, assim, é muito importante que ele esteja ali com muitos pontos bem legais para que a gente possa fazer a nossa captação, ok? Então, a gente vai estar falando sobre essa questão, que também foi uma outra pergunta que fizeram. Então, quero que vocês estejam aqui e já, se vocês quiserem, claro, não é que quiserem não, gente, compartilhem, comentem, falem aí. E, claro, vocês podem mandar perguntas, gente. É muito bom que vocês mandem perguntas e façam as perguntas também. Porque, muitas das vezes, a dúvida de vocês pode ser dúvida de outras pessoas, tá? Então, é importante que vocês perguntem, falem com a gente as coisas que vocês têm que falar. Ok? Show? Então, estejam aqui amanhã, às 19h55. Perguntem, comentem, compartilhem, curtam aí nossos vídeos. E quanto mais pessoas sabem do que a gente está falando aqui, a gente consegue fazer realmente projetos mais organizados, projetos mais capacitados e projetos que realmente façam um trabalho legal e que mude aí a nossa sociedade. E aquela questão, quanto melhor a gente pode fazer o nosso trabalho, quanto melhor a gente comenta para as pessoas e falam para as pessoas sobre o nosso trabalho, acontece o quê? Vamos ter recursos e melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, a gente tem que pensar nessas questões. Então, se vocês têm aí pessoas que também trabalham com projeto, que têm aí algumas dificuldades e que precisem saber sobre o que a gente está falando aqui, gente, manda para essas pessoas. Que aí, quanto mais pessoas aqui interajam, saibam do que está fazendo, fica muito melhor para a gente realmente fazer essa questão de mudar o mundo aí e fazer o verdadeiro impacto social. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Uma boa noite, uma boa semana, mas amanhã eu vou estar aqui novamente com vocês às 19h55. Tchau, gente. Boa noite.